Paraná está de volta contando a história do nascimento da coluna Prestes na região de Foz do Iguaçu. Agora você fica sabendo como Luiz Carlos Prestes ajudou o então vilarejo de Santa Helena a se livrar de exploradores estrangeiros em busca de madeira. A coluna Prestes deixou Foz do Iguaçu e seguiu custeando o Rio Paraná rumo ao norte do país. Em uma das paradas pelo oeste do estado, as tropas montaram acampamento em Santa Helena. É lá que encontramos uma das poucas testemunhas vivas daquele período. Boa tarde. Boa tarde. Seu Mário Nouro? Sim. É o senhor mesmo? Sou eu mesmo. A gente veio ouvir umas histórias aí que o senhor tem para contar pra gente, né? Parece que tem bastante história. Tudo bem. Seu Mário Nouro era apenas uma criança quando os rebeldes se estabeleceram na cidade. Quase 800 homens que precisavam se alimentar e, para matar a fome, levaram os animais dos antigos colonos que moravam por aqui. Levaram alguma vaca, uns boi que tinha, né? E porco, principalmente porco, que tinha mais os colonos, tinha porco, né? Levaram e não pagaram. Ah, não pagaram. Mas o agricultor também tem boas recordações da marcha. A coluna Prestes conseguiu mexer com a rotina do pequeno vilarejo. Na época, a região era dominada por empresas estrangeiras que exploravam madeira e erva mate. Era um banditismo, sabe? Matavam aqueles peões capatazes, matavam gente lá. O pagamento era praticamente Na bala. na bala. Com a chegada de Prestes, tudo mudou. A coluna Prestes deu uma limpada nisso aí. Estouraram o capataz, pintaram o caneco. Acabou um pouco as injustiças que a companhia praticava aqui nessa região. Em Santa Helena, a ocupação durou uma semana. Os rebeldes não podiam ficar parados. Prestes adotou a seguinte tática: se não pode vencer os oponentes, fuja deles. E a coluna, nesse aspecto, ela continuou invicta com as táticas do Prestes e seus comandantes e comandados. Eles conseguiram fazer 25 mil quilômetros invictas, não perderam nenhuma batalha. Os relatos históricos contam que Luiz Carlos Prestes sempre foi um grande estrategista militar e era preciso ser mesmo muito inteligente para viver em fuga constante, já que o contingente dos rebeldes era reduzido e o armamento precário. Uma das manobras mais famosas aconteceu neste local, onde hoje só sobraram as ruínas. A Ponte Queimada, como é conhecida, não recebeu este nome por acaso. Para não serem capturados, os revolucionários tiveram que atear fogo em toda a estrutura. A ideia era frear ou retardar o avanço dos inimigos. E eles conseguiram. Porque as tropas oficiais tinham canhão, tinha carroça, tinha os carros de combate e não conseguiam atravessar, evidentemente, porque o rio, na época, o transporte era muito difícil, né? Inclusive, quando a ponte estava queimando aqui, ele tinha os combatentes fazendo de conta que estavam muito longe lá, então segurava as tropas uns 20, 30 quilômetros adiante, imaginando, as tropas oficiais imaginavam que o grupo estaria muito adiante, eles já estavam no outro lado. A cidade perdeu uma ponte, mas passou a fazer parte de um capítulo importante na história do país. Santa Helena não deu as costas para o passado e fez questão de lembrar que a marcha que queria mudar o Brasil passou por estas terras. Para marcar a passagem dos rebeldes pela região, foi construído aqui em Santa Helena um monumento em homenagem à coluna Prestes. Na placa, o comandante que dá nome ao movimento é citado como Cavaleiro da Esperança. O marco foi inaugurado em 1996 e, na ocasião, contou com a presença da mulher e de um dos filhos de Luiz Carlos Prestes. Anos mais tarde, foi a vez de Oscar Niemeyer também prestar sua homenagem. O arquiteto mais famoso do Brasil e amigo pessoal de Luiz Carlos Prestes projetou de graça a construção deste obelisco. A obra tem 25 metros e ainda existem outras duas réplicas idênticas a esta no Rio Grande do Sul e no Tocantins. A homenagem era para Prestes, mas a própria família dele preferiu dedicar a todos que arriscaram e até perderam a vida em busca do mesmo ideal. A ideologia dele não permitisse culto à personalidade. Então o que ele está preservando é justamente a coluna, não a figura do Luiz Carlos Prestes. Ao trabalho coletivo que aquele grupo de pessoas tentou e com a ideia que eles tiveram para tentar libertar o Brasil, colocar o Brasil num rumo diferente.
A peregrinação de Prestes continuaria pelo país até fevereiro de 1927. Depois de cruzar 12 estados, a coluna, que nunca foi derrotada, atravessa o Pantanal e se refugia na Bolívia. O objetivo maior não foi conquistado, mas o ideal de esperança e de luta por uma vida melhor e mais digna influenciou outros líderes revolucionários. Foi uma das inspirações que o Mao Tse Tung teve. A grande marcha do Mao Tse Tung foi inspirada nas táticas do Prestes. E a Revolução Cubana também teve o mesmo perfil. Evidentemente que a ideia hoje é uma, amanhã ela agrega outros valores, mas sempre é um embrião, é uma semente desses movimentos. É uma marcha que encanta os americanos, olha que coisa interessante. E eu me lembro de um deles que dizia assim, mas vocês têm uma história fantástica, vocês têm uma história que nós não temos, que nós gostaríamos de ter, né? E que vocês mantenham essa história no esquecimento. Um deles disse assim, dentro do armário, por quê? Uma coluna que antes de impressionar o mundo, balançou o Brasil e teve sua semente plantada em terras paranaenses. O Meu Paraná fica por aqui. Você pode assistir a este e a outros programas em nosso site. Para você, um ótimo fim de semana e até sábado que vem.